Gente, nós temos falado muito sobre espiritualidade. E existem algumas atitudes que podem melhorar a nossa espiritualidade saudável. Outras atitudes podem piorar a saúde da nossa espiritualidade. Então hoje o tema é atitudes para crescer na vida espiritual. Todo ser vivo saudável cresce. Todo ser vivo saudável cresce. Uma planta saudável cresce. Quando ela não cresce, tem alguma coisa errada. Um bebê, uma criança, um homem e uma mulher. Deus deu a ordem no Éden, depois de ter feito o homem e a mulher, já na idade adulta, Deus deu a ordem de crescei e multiplicai. Logo, ainda que o tempo vá passando e a gente começa a parar de crescer fisicamente, ainda podemos crescer maturamente, crescer espiritualmente. E não existe limitação para o crescimento espiritual. A vida espiritual é maravilhosa. Em vários aspectos, a vida espiritual é maravilhosa. A alegria da salvação, que coisa maravilhosa saber que nós somos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que quando a nossa hora chegar, a gente vai estar com Jesus. O alívio e a paz que nós recebemos pelo perdão dos nossos pecados. Como é bom saber que Deus perdoa os nossos pecados. Como é bom saber que Deus diz que dos seus pecados eu não mais me lembrarei. A oportunidade de conhecer a Deus de maneira pessoal, individual. Quando nós conhecemos a Deus, pessoalmente a gente pode falar com Deus e ouvir a resposta de Deus. Quem ouviu o devocional de hoje vai perceber exatamente essa experiência de ouvir Deus falar de maneira pessoal. Tem gente que não quer ouvir a Deus, é outra história. Mas a vida cristã emocionalmente saudável nos permite experimentar a voz de Deus pessoalmente, a chance de recomeçar e experimentar uma nova vida. A vida espiritual também nos reserva poder, conhecer e estudar a palavra de Deus. Tem gente que lê a palavra de Deus e não entende o que lê. Lembra de Filipe e Eunuco? Entendes tu o que lê? E ele diz, como entenderei se não há quem me ensine, me explique? A vida espiritual saudável, nós temos um explicador, um ensinador presente em nosso coração. O Espírito Santo nos ensina em todo momento. Fazer parte de uma igreja local, como é bom. Como é bom a gente saber que faz parte de um grupo, de uma equipe, de uma família. Mas ao mesmo tempo, a vida cristã possui uma característica que a gente precisa ter muito cuidado para compreender. A vida cristã precisa ser muito bem cuidada. Porque se a vida cristã não for cuidada, nós não vamos ter os benefícios de uma espiritualidade emocionalmente saudável, crescente, madura. Pela experiência, a palavra de Deus, sabemos que basta deixarmos de buscar a Deus para poder experimentar um fracasso na vida espiritual. Quem para de buscar a Deus começa a experimentar um declínio, um decrescer, uma falta de alegria nas coisas de Deus, porque a gente deixou de cuidar da nossa vida espiritual. Quando nós cuidamos da vida carnal, quando nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, quando a gente começa a se preocupar em julgar,
Quando a gente começa a se preocupar com a vida do outro, ao invés de se preocupar com a nossa vida, nós paramos de crescer espiritualmente, a gente começa a diminuir, começa a ficar murcho espiritualmente. A palavra de Deus é o alimento para o crescimento espiritual. Mas quando a gente deixa de se alimentar na palavra de Deus, a gente vai diminuindo. Tem gente que deixa de buscar a palavra de Deus e começa a se alimentar da vida de outras pessoas. A gente começa a ouvir palavras dos outros. Conheço gente que ouve sermão de manhã, de tarde, de noite, mas não lê a Bíblia. Conheço gente que põe o louvor, canta manhã, tarde e noite, mas não tem encontro com a palavra de Deus. Tem gente que vê alguns shows maravilhosos, mas não se permite ouvir o que Deus está falando. O apóstolo Paulo aborda esse tema de uma forma muito clara e desafiadora. Nunca podemos parar de crescer espiritualmente, nunca. Por isso eu queria convidar você a ler Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, e os irmãos que me conhecem sabem que eu leio muito Filipenses, já preguei trocentas vezes em Filipenses. Especialmente no alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Já preguei muitas vezes, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, tornai conhecidas diante de Deus as vossas orações, com ações de graças, súplicas, ações de graças. Mas o texto de hoje diz assim, olha, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele reconhece, não está completo. Ele reconhece que já alcançou o que precisava alcançar. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Sintamos o mesmo. Esse texto nos ensina que para haver crescimento na vida espiritual, assim como para ter crescimento na vida profissional, na vida estudantil, na vida familiar, na vida ministerial, para que haja crescimento em qualquer área de nossa vida, é fundamental cultivar constantemente algumas atitudes. E a primeira que o texto deixa claro e evidente, que para crescer precisamos nos alimentar
esta necessidade de crescer. Eu preciso alimentar dentro de mim mesmo uma insatisfação. Eu ainda não alcancei o que deveria alcançar na minha vida espiritual. Aquilo que Jesus tenta explicar na parábola do bom samaritano, antes um pouco da parábola do bom samaritano, aquela do publicano, aquele que diz assim: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como este fariseu. O fariseu faz uma oração diferente do publicano. O fariseu diz: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como este. Aliás, o fariseu dizia isso, né? Tá certo? O publicano era taxado de injusto, desonesto, faz uma oração reconhecendo o seu pecado, que precisa da misericórdia e da graça. Mas o religioso, fariseu, ele diz assim: graças te dou porque eu não sou como ele. Eu já cheguei no topo. Para que a gente cresça espiritualmente, precisamos alimentar dentro de nós mesmos uma insatisfação. Nenhum de nós ora o que deveria orar. Nenhum de nós lê a palavra de Deus como deveria ler. Nenhum de nós busca uma vida de santidade como deveria buscar. Não que já a tenha alcançado, eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Ou que eu seja perfeito, eu sei que não sou perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo. E quem está dizendo isso é São Paulo, o santo da Igreja Católica Apostólica Romana, santo homem de Deus da Igreja Evangélica Mundial, grande escritor da Palavra de Deus, teólogo. Toda a teologia cristã foi sintetizada pelo apóstolo Paulo. Escreveu às igrejas daquela época. O homem que tem o maior número de livros escritos na Bíblia. Ele alimenta dentro de si uma insatisfação com a sua maturidade espiritual. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar. Paulo não estava satisfeito. Ele tinha que avançar sempre em direção ao seu alvo. Pode parecer estranho que esse sentimento negativo possa ajudar alguém a crescer. Ah, mas se eu ainda não sou o crente que deveria ser, eu prossigo para ser. Se eu ainda não sou o pastor que deveria ser, eu devo me esforçar prosseguindo para ser. Se eu não oro ainda o suficiente, eu preciso orar, admitir que nós ainda não somos o que deveríamos ser, deveria ser para nós um incentivo, um estímulo, uma ajuda. E é nessa situação que temos a oportunidade de parar, afirmar que a frustração, que o vazio, que o reconhecimento de que ainda precisa mais de Deus, deve nos motivar a crescer espiritualmente. Então, se a gente quer ter um crescimento espiritual, não devemos nos contentar com o que somos e nem nos contentar com o que temos. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como este pecador publicano.
Deus, tem misericórdia de mim e me ajuda. Eu quero buscar mais ao Senhor, quero ler mais ao Senhor, quero buscar mais a sua palavra, quero deixar de olhar para os lados e olhar mais para ti, quero viver para ti, quero, Senhor, minha vida oferecer. Então, para crescer espiritualmente, eu preciso ter fome espiritual, fome da vontade, da palavra, da adoração, da oração ao Senhor. Eu preciso nutrir dentro de mim um sentimento de insatisfação. Não, eu sou um homem íntegro. Eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu não saio de casa sem fazer minha oração de joelhos. Eu não saio de casa sem colocar o louvor que me aproxima de Deus. Eu não saio de casa sem pedir perdão a Deus. Eu estou justificado. Posso sair de casa agora porque eu tenho a minha vida espiritual em dia. Não falta ao culto de oração. Não deixo de dar o meu dízimo, a minha oferta. Esse miserável homem que eu sou. Mas quando eu digo assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. A insatisfação. Ele queria fazer mais o bem do que já fazia. O mal que eu não quero, eu me vejo fazendo. Isso não está legal, eu tenho que buscar uma vida de santidade. Nós vamos crescer espiritualmente se soubermos nutrir esse sentimento de insatisfação. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que para crescer, faça uma autoavaliação de si mesmo. Eu preciso olhar para mim mesmo, olhar para mim, para dentro. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não é quanto aos outros não, não é contra o outro não, é quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Eu ainda não alcancei. Eu estou olhando para mim mesmo. Eu estou olhando o que eu posso fazer. E eu posso fazer mais. Eu estou olhando o que eu não devo fazer. E eu posso deixar de fazer algumas coisas. Interessante que Paulo é um crente que vale a pena ver a vida de Paulo. Ele se converte e cresce sem parar. É um crescimento extraordinário. Mas ele deixa bem claro que tem que olhar para si. Por isso que ele cresce sem parar. Estava satisfeito com essa sua insatisfação, por isso ele se examina. Quanto a mim, não é suficiente apenas a insatisfação para retomar o caminho do crescimento, esse passo de descobrir o que está impedindo o crescimento é fundamental. E tem muita gente que não cresce porque não enxerga a trave no seu olho. Tem muita gente olhando o cisco no olho dos outros. Quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço. Ou seja, ele consegue olhar para dentro de si, e só por isso que ele consegue dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só por isso ele consegue dizer, o bem que eu quero eu não posso fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo. Temos sempre que tentar fazer uma sincera autoavaliação de nós mesmos. Um julgamento pessoal assim, bem coerente, para podermos perceber quais são as causas que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. E não ser religioso, como alguns são. Como o publicano era. O fariseu, obrigado. Como o fariseu era uma autoridade religiosa. O fariseu era doutor da lei, era o cara que ficava aqui em cima.
dizendo para os outros o que fazer ou o que deixar de fazer. Um amigo meu já disse assim, existem 3 tipos de pecadores. Aqueles que pecam por omissão, que deixam de fazer o que devia fazer. Ele devia pegar esse copo, mas ele não pega. Então ele é um pecador omisso. Josiel, aprenda essa aí, que você nunca ouviu isso. Deve ter ouvido lá em Macapá, porque eu preguei isso, eu falei isso mais de uma vez lá. O cara que peca por omissão, ele deixa de fazer o que devia fazer. E tem um outro tipo de pecador, que é aquele que peca por ação. Aquele que não devia derrubar o copo e derruba. E quando ele derruba o copo, todo mundo vê. A omissão, poucos veem. Mas quem derruba o copo, todo mundo viu, não devia derrubar esse copo. E existe um outro tipo de pecador que peca por pensamento, Marcão. E aí esse meu colega diz assim, o tipo de pecador que peca por pensamento é pior do que aquele que peca por omissão e peca por ação. Se a maioria dos que pecam por omissão são os caras que ficam aqui na frente, viu? Tocando no teclado, pregando aqui no púlpito, trocando bateria, tocando violão, porque eles não podem pecar por ação, por omissão, porque os outros vão ver. Então ele peca por pensamento que ninguém vê. E o pior de tudo, que o cara que peca por pensamento é o que julga e condena o que peca por ação ou por omissão. Já tinha visto isso aí, Joama? Profundo, né? Então aquele religioso que julga o outro é o que peca por omissão. Aliás, por pensamento. Por pensamento. Tem gente que julga os outros por si mesmo, já viu isso? Fulano está pensando em tal coisa. Por que fulano está pensando em tal coisa? Porque ele está pensando. Um dia eu fiquei tão bravo com um cara, que o cara quis dizer que eu pecava e disse, ó, fale por você, eu falei para ele. Fale por você, se você... O cara fez um comentário assim, esquisito. Não, um religioso, cara. Todo homem... Falei, todo homem não, fale por você. E não coloque todo mundo dentro da sua régua. Então, uma coisa que a gente precisa aprender para crescer espiritualmente é olhar para dentro de nós mesmos. O salmista já dizia, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Paulo diz, miserável homem que eu sou. Paulo vai dizer que a gente, quando fosse viver a dinâmica do pão, do vinho, examinássemos a nós mesmos. É Paulo que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do vinho. Porque quem se autoexamina não será julgado, mas aquele que não se examina a si mesmo, esse será julgado. Então, a gente precisa aprender que para que haja crescimento espiritual, nós não devemos nos contentar com o que a gente faz. Deus, eu canto no louvor toda quarta-feira. E vocês que cantam toda quarta-feira são realmente dignos de nota. As bandas da igreja tocam uma vez por mês. Vocês cantam toda quarta-feira, né, Mel? Não pode ficar doente. Não pode faltar. Hein, Marcão? Não vou hoje lá na quarta-feira, não. Por que não vai? Quem vai tocar o violão? Não tem ninguém, vou ter que ir. Ah, vocês são maravilhosos. Bateria, coisa linda. Ninguém falta. Que equipe maravilhosa. Mas não se contente com isso, não. O pastor não falta quando está em Curitiba. Melhor dizer assim. Não falta quarta-feira quando eu estou em Curitiba. E não falta domingo também quando não estou pregando em outro lugar.
Então, Deus, eu já estou todo domingo que estou em Curitiba. E quando não estou em Curitiba, estou também na igreja, em outro lugar. Eu não posso me contentar com o que eu faço. Por isso que Jesus diz assim, servo inútil, servo inútil sois vós, se fizer apenas o que tem que fazer, o que lhes foi mandado fazer. A gente faz nossa obrigação e quer ser elogiado, quer ser reconhecido, acha que temos direitos. Olha, Deus, eu já fui lá, já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou descansar. Eu preciso reconhecer que eu ainda não cheguei onde posso chegar. Segundo lugar, preciso examinar o meu coração, olhar honestamente para dentro de mim mesmo, reconhecer os meus pecados, confessar e deixar consertar o que precisa ser consertado. Passar a fazer o que eu preciso e posso fazer. Deixar de fazer aquilo que me atrapalha. Quando eu faço isso, eu começo a crescer espiritualmente. E a última coisa que a gente aprende nesse texto está no versículo 14. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Para crescer, precisamos prosseguir para o alvo. Esse prosseguir é constante. A vida cristã não é uma coisa estagnada, parada. Já entreguei minha vida a Jesus, então está tudo bom. Não, eu prossigo para. E outra coisa muito forte nesse texto. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Eu fui conquistado por Jesus. Não é para usufruir da vida cristã, dos benefícios que a vida cristã me traz, não. Eu fui conquistado por Cristo na cruz para continuar prosseguindo, para conquistar isso. Eu tenho que continuar, não posso estagnar. Eu prossigo avançando, prossigo para o alvo. Ter o desejo de avançar é um sentimento positivo que me motiva a olhar para frente. Ao olhar para frente, eu não me distraio. A tendência do diabo é nos distrair, é nos fazer olhar para o lado. Nossa, menina, isso acontece com você também? Cara, você viu o que está acontecendo com o fulano? O que foi? Olhar para o alvo, olhar para frente. E quando eu olho para o alvo, eu estou dizendo assim, olha, eu vou conseguir, eu vou prosseguir, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou chegar lá, nada vai me atrapalhar. Esse negócio de legendário, gente, é um pepino. Subi na montanha, Júnior, eu olhava para frente. Se eu olhasse para o lado, eu caía da ribanceira. Olhava para frente. Iam para frente. Cansado, gente. Não pode dizer nada que acontece lá não, viu? Mas vou dizer um negócio, cansei. E sabe uma besteira, Rodrigo? Eu cheguei, cara, de tarde, comecei a respirar pela boca, subindo aquela montanha. Você também respirou pela boca? Dançamos, rapaz. Eu quase morri naquele dia. Aí, no outro dia, eu falei não. Aí, fechei a boca, só respirei pelo nariz. Quase morri. Fungando. Mas prosseguindo para o alvo, eu vou chegar lá. E naquela hora, eu falei, vão ter que me carregar, mas eu vou. Marcão, você dá risada, né, Marcão? Esqueceu? Não? Prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado, avançando, prossigo para o alvo. Eu vou conseguir, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou chegar lá. Eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece, nem em mim mesmo não. Esse é um sentimento saudável, que nos leva a fazer a nossa parte. Você vai para onde? Vou para a igreja. Eu não vou não, o problema é seu.
prossigo para o alvo. Existe uma frase por aí, diz assim, o bom é inimigo do ótimo. A gente faz, tá bom. Não tá bom nada, eu posso fazer melhor. Eu posso estudar melhor, eu posso ler melhor, eu posso pesquisar melhor, eu posso transmitir melhor, eu posso tocar melhor, eu posso auxiliar melhor. Não, mas tá bom, ninguém faz o que eu faço. Então tá bom o que você faz. O bom é inimigo do ótimo. E na vida cristã também é assim. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, Deus. Isso aqui já é bom demais. Aí o Espírito diz assim, não, você tem que fazer mais do que isso. Você tem que corrigir suas falhas. Então tá bom, Deus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu tenho sido desonesto com alguém, vou restituir 4 vezes mais. Isso é ótimo. E muitas vezes nós não temos coisas ótimas porque a gente se contenta com o bom. Paulo não se contentava com o que já havia alcançado, mas continuava investindo e lutando para crescer e alcançar a perfeição. Paulo chega a ser um camarada ousado, dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Tem que ter muita coragem para dizer isso, né? Você já me viu fazendo tal coisa? Nunca vi, então olha para mim. Você já me viu falando determinados vocabulários, determinados termos? Não, então olha para mim. Vê se eu falo palavras indevidas. Piadinhas sujas, de duplas intenções. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Eu ainda não alcancei, mas eu continuo investindo e lutando para crescer, para alcançar a perfeição. Paulo não considerava que outra pessoa fosse responsável pelo seu crescimento. Aqui na igreja, Moama, tinha uma época que o pastor era culpado de tudo. Eu falei errado o nome, não foi? Eu falei errado, mas é Joama. Joama. Eu tô falando, todo culto eu vou falar o nome dela, até aprender. Viu, Joama? Vocês não fazem ideia da loucura que eu cometi. Eu fui visitar uma pessoa, disse, qual é o número do seu RG? Eu não sabia o número do RG daqui. Aí eu só sabia o RG de Pernambuco. RG. RG é registro geral. Identidade. Eu tenho 2. Eu tenho de Pernambuco. Né? 282, 45, 57. E tenho aqui do Paraná. Só que eu nunca consegui memorizar, porque aqui no Paraná é enorme, é extenso o nome, o número. Aí eu fui pregar em um estado aí do Brasil, e eu dizendo para o pessoal lá, olha, eu tenho uma memória muito ruim, eu não guardo coisa, meu esboço tem que ser todo escrito. E tinha um psicólogo especialista em memória, assistindo a minha palavra. Terminou a palavra, o cara veio, pastor, eu quis dizer um negócio para o senhor. Eu falei, diga, se você tem uma memória excelente. Eu falei, sério, eu sou especialista, tenho mestrado não sei o quê, sou psicólogo, mestrado não sei o quê, especialista em memória. E o senhor, quando falou isso, falou aquilo, o senhor não falaria isso se o senhor não tivesse uma boa memória. O que o senhor tem é uma memória seletiva. Eu falei, como assim, doutor? O senhor escolhe o que memorizar. O senhor não memoriza referência bíblica, você sabe onde tem. Você não memoriza nome de pessoas, você sabe perguntar. Você não memoriza número de telefone, você sabe onde buscar. Mas na hora que o senhor quiser memorizar, o senhor vai ter que memorizar. Falei, gostei, doutor. Quanto eu te devo? Aí comecei a memorizar. Fui visitar o Tony e a Edna, chega lá, número do seu RG. Eu falei, caramba, qual é o número do RG? Falei, mas que vergonha, um homem. Hã? Eu não vou fazer essa, não. Mas escuta, isso aqui é outra coisa, é outro assunto.
Agora, aí comecei a memorizar. 15, 550, 622, 9. Aí você, nossa, adivinha o que eu fiz? Peguei o WhatsApp e gravei 10 vezes. 15, 550, 622, 9. 15, 550, 622. Falei que passei a tarde toda falando isso. Memorizei. Nessa baboseira toda aqui, não sei por que eu estou falando. Hã? Já memorizou, vocês que são bons. Eu não me considero perfeito, preciso melhorar ainda mais. E agora o meu desafio é melhorar a memorizar o nome da Joama. Foi por isso que eu vim falar essa baboseira aqui, né? Porque eu estava errando o nome dela. Mas aqui, gente, há 3 atitudes importantes para nos impulsionar a um constante crescimento na vida cristã. E se eu tenho um constante crescimento na vida cristã, eu tenho uma espiritualidade emocionalmente saudável. Eu não me abato com facilidade. Eu preciso nutrir sempre essa insatisfação com a minha maturidade cristã. Eu posso crescer mais. Eu preciso me avaliar constantemente. Será que essa postura minha está correta? Será que o meu coração está me levando para um lugar enganoso? Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e conduze-me pela vereda da justiça. Eu quero isso, mas eu não sou capaz disso. Me ajuda. Essa autoavaliação me faz enxergar os atos falhos da minha mente. As pisadas na bola, consciente ou inconsciente, que eu dou, ou que eu venho a dar. Mas eu preciso não apenas dessa insatisfação, não apenas dessa autoavaliação, mas eu preciso também de foco. Prosseguir para o alvo pelo qual eu fui chamado, resgatado, salvo. Ninguém foi salvo para ficar, como diz o Júnior, 3 S's. Salvo, sentado, sozinho, satisfeito. Entreguei minha vida a Jesus, vou para a igreja. Essa igreja de vocês é linda. O pastor de vocês nem se fala, precisa melhorar muito, mas a igreja é maravilhosa. Aí a gente começa a perceber que a vida cristã é só um começo. E quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente percebe que precisa estudar ainda mais. Crescer ainda mais. Nós vamos orar nesse momento e vamos depois orar pelos motivos que estão chegando aqui. Tantos motivos de oração chegando. Mas eu acho que depois de uma reflexão dessa, a oração tem que ser muito pessoal, muito individual. Acho que é hora de a gente dizer para Deus mais ou menos assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão porque o Senhor nos amou, nos salvou, nos tirou, ó Deus, de um estado de pecado, nos trouxe para o Teu reino. Obrigado porque o Senhor não levou em conta os nossos pecados. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o Teu Espírito que nos ajuda a crescer, a desenvolver. Por isso, Deus, não permita que nós nos satisfaçamos, ó Deus, pelo que a gente já é e faz hoje. Nos ajuda a reconhecermos que podemos fazer mais. Podemos adorar mais ao Senhor. Podemos buscar mais a Tua palavra, gastar mais tempo de oração, servir mais, abençoar o próximo mais. Produz em nós uma constante insatisfação para que a gente esteja sempre buscando mais no Senhor, buscando ao Senhor ainda mais. Nos ajuda a enxergar e olhar para dentro de nós mesmos e percebermos e descobrirmos, ó Deus, aquilo que precisa ser confrontado, equacionado, ajustado, melhorado.
Não permita que nós nos distraiamos, ó Deus, olhando para o lado, olhando para as pessoas, para a vida dos outros. Mas que a gente olhe para nós mesmos e melhoremos aquilo que precisa melhorar. Mas, ó Deus, não permita que nós venhamos a perder o foco. Não permita, ó Deus, que a gente se desconcentre. Nos ajude a olhar sempre para o alvo, olhar sempre para frente, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E se algumas pessoas com quem nós caminhamos, ó Deus, não quer vir conosco, não tem problema, nós estamos olhando para o Senhor, focados no Senhor. Por isso, Deus, contempla a oração do teu povo nesse momento. Que a tua palavra continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém.